Hoje vamos mergulhar em 3 histórias reais e impressionantes de pessoas que desafiaram os limites da estupidez dentro de zoológicos e pagaram o preço máximo por isso. Número 1. A Pantera de Moscou. Era 2 de dezembro de 2017. O inverno havia se instalado de vez na Rússia e a pequena vila de Abavtrud, no distrito de Istra, cerca de 40 quilômetros a oeste de Moscou, parecia adormecida sob uma névoa espessa e fria. As ruas, cobertas por uma fina camada de geada, refletiam a luz pálida de um sol distante, que mal conseguia atravessar as nuvens densas. O ar gelado cortava a pele como lâminas invisíveis, e o vento trazia um cheiro úmido de terra e madeira queimada das lareiras acesas nas casas antigas. Era o tipo de lugar onde o tempo parecia passar devagar, onde cada som ecoava por mais tempo do que deveria, e onde segredos, uma vez guardados, raramente voltavam à superfície. No coração daquela vila silenciosa vivia Sergei Alexandrovsky, um homem de aparência distinta, olhar calculista e reputação respeitável. Sergei havia feito fortuna no setor aéreo, tornando-se o diretor executivo da companhia Rosia Airlines, empresa que ele mesmo fundara após anos de trabalho e negociações implacáveis. Aos olhos da comunidade empresarial, era um exemplo de sucesso e perseverança. Mas por trás do homem de negócios havia uma faceta pouco conhecida, uma paixão quase obsessiva por animais exóticos. No início dos anos 2000, Sergei começou a transformar sua propriedade em um refúgio particular para criaturas vindas de várias partes do mundo. O que começou como um capricho se tornou um zoológico privado, onde ele mantinha espécies que raramente se viam em solo russo: um leão africano, um tigre siberiano e uma pantera negra, a misteriosa Milan. As jaulas, pequenas e estreitas, contrastavam com o porte majestoso dos animais, e embora o local fosse apresentado como uma coleção pessoal, todos sabiam que era, na prática, uma prisão disfarçada de santuário. Com o passar dos anos, o zoológico de Sergei tornou-se uma lenda local. Os moradores estavam acostumados ao som distante dos rugidos e estalos metálicos vindos da propriedade. À noite, os ecos pareciam se misturar ao vento, como se a floresta ao redor respirasse junto com as feras. Poucos tinham permissão para entrar, mas sempre havia um conhecido que conhecia outro conhecido. E assim, discretamente, alguns visitantes privilegiados conseguiam ver as criaturas de perto. Somente em 2020, quando o governo russo aprovou uma lei que proibia a posse privada de animais selvagens, o zoológico passou a ser investigado. Ainda assim, Sergei manteve seu império intocado. A nova lei incluía uma cláusula que permitia que proprietários antigos continuassem com os animais. E assim, Milan permaneceu sob seus cuidados. Uma pantera de olhar inteligente e temperamento imprevisível, criada em cativeiro, mas com instintos ainda vivos e afiados. Na noite do fatídico 2 de dezembro, 3 homens vindos da Ucrânia chegaram à vila para visitar um velho conhecido. Era uma noite fria, e o grupo já havia bebido mais do que o suficiente. As garrafas de vodka vazias espalhadas sobre a mesa testemunhavam as horas passadas entre risadas, lembranças e desafios infantis. Com o álcool circulando nas veias, a prudência evaporou. Um deles mencionou, quase como uma brincadeira, o famoso zoológico secreto do empresário russo. Em questão de minutos, a ideia de visitar o lugar, apenas por diversão, transformou-se em plano. Atravessaram as ruas geladas, cambaleando sob o efeito da bebida, até chegarem ao portão da propriedade. O vento sibilava entre as árvores, e o som de passos sobre o cascalho parecia amplificado pelo silêncio da vila. Quando alcançaram a jaula da pantera Milan, a criatura estava deitada sobre uma plataforma de madeira, a pelagem negra brilhando sob a fraca luz das lâmpadas externas. Seu corpo parecia uma sombra viva, imóvel, mas cheia de tensão. Os homens começaram a rir e fazer piadas, zombando da ferocidade do animal. Um deles, mais ousado, ou talvez mais embriagado, declarou que conseguiria alimentar a pantera com as próprias mãos. Os outros gargalharam, incentivando-o com provocações. Para eles era apenas uma brincadeira, para Milan era o início da tragédia. O homem se aproximou da jaula, tropeçando nas pedras do caminho. As barras de ferro o separavam da pantera e o cadeado mantinha o portão firmemente trancado. Mas em seu estado de embriaguez e falsa coragem, ele começou a mexer no fecho com dedos trêmulos.
O som metálico ecoou, um estalo seco no ar gélido. O cadeado se soltou, a porta se abriu lentamente, rangendo. Nesse instante, o ambiente inteiro pareceu parar. O ar ficou pesado. A respiração dos outros dois homens ficou suspensa, e Milan levantou a cabeça. Os olhos dourados do animal se fixaram no invasor, e um brilho predatório substituiu o olhar neutro de antes. Cada músculo do corpo da pantera enrijeceu. O homem deu mais um passo, inconsciente do perigo que havia despertado. Foi então que Milan atacou. O salto foi tão rápido que nenhum deles conseguiu reagir. Um borrão negro atravessou o ar, e o som do impacto ecoou como um trovão. O homem foi lançado ao chão, e em um segundo, o rugido ensurdecedor preencheu o espaço. As mandíbulas da pantera cravaram-se em sua garganta, e o grito que tentou sair foi abafado pelo som viscoso do sangue jorrando. O corpo do homem estremeceu por alguns instantes antes de ficar completamente imóvel. O chão frio e áspero se tingiu de vermelho, enquanto Milan, ofegante, mantinha a presa entre os dentes. O silêncio voltou, quebrado apenas pelo som distante de um galho caindo. Os outros dois homens, agora sóbrios pelo choque, ficaram paralisados. Um deles tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Em pânico, viraram-se e correram, deixando o amigo para trás. Fugiram pelo portão, tropeçando na escuridão, sem olhar para trás. Milan permaneceu sobre o corpo por alguns segundos, respirando pesadamente. Então soltou um rosnado baixo, deu um passo para trás e, com movimentos lentos e graciosos, saiu pela jaula aberta. A noite a engoliu, e o som de suas passadas desapareceu entre as árvores. Foram necessárias várias horas até que alguém encontrasse o corpo. Quando a polícia foi chamada, o dono do zoológico, Sergei Alexandrovsky, chegou rapidamente. Sua expressão era fria, quase indiferente. Disse que o homem era um intruso bêbado que havia invadido o local por conta própria. Negou qualquer ligação com ele. As autoridades optaram por tratar o caso com discrição absoluta. Nenhum aviso foi dado aos moradores que continuaram suas rotinas alheios ao perigo de uma pantera solta. Crianças brincavam nas ruas cobertas de neve. Adultos passeavam com seus cães, enquanto Milan se escondia em algum ponto da floresta. Horas mais tarde, o animal foi finalmente localizado sob uma moita espessa, o corpo tenso, os olhos fixos e reluzentes. Depois de uma breve perseguição, foi recapturado. Sergei, fiel à sua obsessão pelos animais, exigiu que Milan não fosse sacrificada, alegando que apenas agira por instinto. Mas os moradores de Abavtrud não aceitaram a justificativa. O zoológico passou a ser visto como um símbolo de negligência, e rumores começaram a circular. Muitos diziam que se o morto tivesse sido o próprio Sergei, o local já estaria fechado. Uma investigação oficial foi aberta, mas os resultados jamais foram divulgados. O nome do homem morto nunca apareceu nos relatórios, e tudo foi encerrado com o silêncio típico de quem tem poder e influência. O que restou foi uma verdade simples e inevitável. Milan apenas fez o que um predador faz. Defendeu seu território, reagiu ao medo e sobreviveu à estupidez humana. Até hoje, o zoológico particular de Sergei continua em funcionamento, suas jaulas enferrujadas guardando ecos de rosnados e passos. Lá dentro, os animais esperam, não por comida, mas pela próxima tolice humana que decida abrir uma jaula. Número 2. O Homem e os Tigres da China. Era 22 de janeiro de 2017, um domingo frio e úmido na cidade de Ningbo, localizada na província chinesa de Zhejiang. O ar de inverno pairava pesado sobre as ruas do distrito de Yinggu, enquanto a névoa da manhã se misturava à fumaça das barracas de comida e ao cheiro de chá quente vindo das casas. O Parque de Vida Selvagem de Ningbo, um zoológico conhecido entre as famílias da região, se preparava para abrir os portões. O som distante de passos, vozes infantis e risadas ecoava entre os muros altos que cercavam o local. Lá dentro, centenas de animais aguardavam o início de mais um dia de exibição. O parque abrigava mais de 200 espécies, algumas nativas da China, como os pandas e cervos, e outras trazidas de países longínquos, confinadas em jaulas improvisadas. O cheiro de feno velho, excremento e carne crua impregnava o ar, misturando-se à umidade e ao barulho constante de correntes arrastando no chão. Para muitos visitantes, aquele lugar era apenas um ponto de lazer. Para os animais, era uma prisão disfarçada de espetáculo. Os funcionários varriam os caminhos e preparavam o zoológico para os turistas que já se aglomeravam do lado de fora.
Crianças corriam empolgadas, segurando algodões doces coloridos enquanto os pais se protegiam do frio com casacos grossos. Em meio a esse cenário comum, ninguém imaginava que o dia terminaria com uma das cenas mais aterrorizantes da história recente da cidade. Entre os visitantes estava o Sr. Jiang, um homem de meia-idade que havia decidido passar a tarde com sua esposa, filhos e um casal de amigos, a família Li. O plano era simples: visitar o zoológico, ver os animais e depois almoçar juntos. No entanto, ao chegarem à entrada principal, algo mudou. O Sr. Jiang e seu amigo Li se irritaram ao ver o preço do ingresso: 130 yuans por pessoa, o equivalente a cerca de $18. Para eles, pagar aquela quantia era um desperdício para um parque que, segundo comentários, estava mal cuidado. Movidos pela teimosia e pela ideia de não sair no prejuízo, os dois decidiram entrar sem pagar. Enquanto suas esposas e filhos seguiam normalmente para comprar os ingressos, Jiang e Li se afastaram discretamente, procurando uma rota alternativa pelos fundos do parque. As paredes que cercavam o zoológico eram altas, cerca de 3 metros de concreto, com cercas metálicas reforçadas na parte superior. Mas em um dos cantos, uma árvore alta e torta crescia próxima o suficiente da muralha para servir de escada natural. O Sr. Jiang olhou para o amigo e sorriu com arrogância. Aquilo parecia fácil demais. Usando os galhos baixos como apoio, Jiang escalou com agilidade surpreendente, considerando o efeito do frio e o peso do casaco. A cada passo, o concreto úmido escorregava sob suas botas. Quando chegou ao topo, olhou para baixo e riu, sentindo-se vitorioso. Li logo o seguiu, e os dois, empolgados, pularam do outro lado. O impacto da queda foi forte. O som seco dos corpos batendo no chão ecoou, mas eles não se importaram. Haviam vencido o sistema. Mas o zoológico ainda guardava mais um obstáculo. Um segundo muro, reforçado com barras de ferro curvadas e pontiagudas. Em sua superfície, havia placas com avisos em vermelho alertando: perigo, não escalar, área dos tigres. Jiang riu do alerta, achando exagero. O amigo mais cauteloso hesitou. Talvez devêssemos voltar, disse ele. Mas Jiang, determinado a provar que não era covarde, respondeu: você vai ver, não tem nada demais. Usando os ombros do amigo como apoio, ele começou a escalar o segundo muro. Suas mãos geladas agarraram os ferros com firmeza e em poucos segundos estava no topo. Do alto olhou para baixo e seu sorriso desapareceu. Lá embaixo, deitados sobre a grama seca, estavam 3 tigres de tamanho colossal. O mais próximo levantou a cabeça lentamente, os olhos dourados brilhando sob a luz fraca do sol. Li, apavorado, sussurrou que era loucura continuar. Tentou convencê-lo a voltar, mas Jiang não quis ouvir. Achava que os animais estariam acostumados com pessoas, dóceis como gatos de circo. Eles nem vão se importar, disse, antes de pular para dentro do recinto. O som do impacto atraiu imediatamente a atenção dos tigres. O primeiro deles se ergueu, com os músculos retesados sob a pele listrada. Os outros 2 seguiram o movimento, cercando o intruso com passos lentos e pesados. Jiang tentou parecer calmo, andando devagar, como se pudesse enganar os predadores. Mas o instinto dos tigres não se engana. Os visitantes que estavam do lado oposto das grades começaram a perceber o que estava acontecendo. Primeiro, um murmúrio assustado. Depois, gritos. Pais chamavam os filhos, turistas sacavam celulares, alguns gritavam para que o homem corresse. Mas já era tarde. Em um salto devastador, um dos tigres atacou. A força do impacto jogou Jiang no chão. O animal o agarrou pela cabeça e cravou os dentes com violência. Um rugido ecoou, misturado ao som do grito humano que se transformava em gargarejo. O sangue escorreu pelo rosto do homem, manchando a grama seca. Jiang tentou se defender, chutando e empurrando, mas era inútil. A diferença de força era absurda. Os outros 2 tigres cercavam, observando, enquanto o primeiro o arrastava como se fosse uma presa. As pessoas do outro lado da cerca choravam e gritavam impotentes. O ataque se estendeu por longos 60 minutos de horror. O tigre brincava com o corpo da vítima, arrastando-o, soltando e agarrando novamente, seguindo o mesmo ritual de caça que usaria em plena selva. O desespero do público crescia, e os funcionários do zoológico corriam de um lado para o outro sem saber o que fazer. Primeiro, lançaram fogos de artifício na direção dos animais. O barulho explodiu no ar, mas os tigres mal reagiram. Depois, os tratadores usaram mangueiras de alta pressão, jatos de água gelada que atingiram os animais sem efeito algum.
O tigre principal mantinha os dentes fincados na vítima, completamente tomado pelo instinto predatório. Diante da falha de todas as tentativas, as autoridades acionaram a polícia armada. O tempo corria, e o corpo de Jiang já estava imóvel. Quando os atiradores chegaram, o recinto foi evacuado e a ordem foi dada. Um disparo seco atravessou o ar. O tigre caiu imóvel com um rugido que ecoou pela última vez. Os outros dois foram contidos e levados para áreas internas. Jiang ainda respirava, mas apenas por reflexo. O corpo foi retirado com rapidez e levado de ambulância ao hospital mais próximo. Apesar dos esforços médicos, ele morreu poucas horas depois. A notícia se espalhou rapidamente e o zoológico se tornou alvo de indignação pública. A esposa de Jiang, em choque, exigiu que o parque fosse responsabilizado, pedindo reforço das cercas, câmeras de vigilância e mais segurança. A família de Li também prestou depoimento, confirmando a tentativa de invasão. Mas o debate logo se dividiu. Muitos defenderam os animais, dizendo que o tigre apenas seguiu sua natureza. Outros acusaram o parque de negligência, por não ter um sistema que impedisse esse tipo de acesso. No fim, o resultado foi o mesmo. Um homem morto, um tigre abatido, uma família destruída e um zoológico manchado pela tragédia. O caso do Sr. Jiang virou um lembrete amargo. Mostrou que o instinto humano de desafio, quando se mistura à imprudência e ao ego, é capaz de transformar um simples passeio em um pesadelo real. A linha entre curiosidade e estupidez é tênue, e para alguns é a última que cruzam. Número 3. O desafio dos garotos e os crocodilos de Beihai. Era 20 de abril de 2007, na cidade litorânea de Beihai, localizada na região autônoma de Guangxi, ao sul da China. O famoso Resort Yintan, conhecido também como Praia de Prata, era um dos destinos turísticos mais badalados do país. Suas areias claras e finas, reluzindo sob o sol, pareciam prata derretida, e suas águas calmas atraíam famílias inteiras em busca de descanso e diversão. O resort oferecia de tudo: esportes aquáticos, piqueniques, apresentações, e entre as atrações mais exóticas, havia um show de crocodilos. O espetáculo acontecia em um pequeno cercado, onde os visitantes podiam assistir a tratadores jogando pedaços de carne ou segurando-os no alto, fazendo os répteis saltarem até 1,5 metros de altura para abocanhar o alimento. Era um show perigoso, mas fascinante. Contudo, o que para os turistas era apenas uma atração, para os moradores locais, especialmente as crianças, havia se tornado um campo de desafios. Os meninos das escolas próximas começaram a se reunir no local, depois do expediente, para brincar de provar coragem. A brincadeira era simples e mortal. Quem conseguisse chegar mais perto dos crocodilos venceria. Armados com paus, pedras e estilingues, os garotos escalavam o muro baixo que cercava o tanque e corriam até os animais para bater neles antes de fugir. Riam, gritavam e repetiam a façanha diversas vezes, orgulhosos da própria ousadia. Nenhum adulto parecia notar o perigo crescente. Naquela tarde de 20 de abril, 4 meninos de 9 anos da escola primária China resolveram tentar o desafio. Entre eles estava Liu Haoyang, um garoto curioso e destemido, conhecido por aceitar qualquer aposta. Com estilingues, pedaços de madeira e punhados de pedrinhas, os meninos seguiram até o resort. O local estava fechado ao público, silencioso e vazio. O portão, porém, não estava trancado. Bastou empurrar para que pudessem entrar. O muro que cercava o tanque dos crocodilos era ridiculamente baixo, pouco mais de 1 metro de altura em algumas partes, e em outras, nem 60 centímetros. A segurança era praticamente inexistente. Alguns anos antes, inclusive, crocodilos haviam escapado dali por um cano de drenagem que levava até a praia. O incidente causara pânico, mas milagrosamente ninguém se feriu. Os meninos pularam o muro e entraram no recinto. Ignoraram as grandes placas vermelhas que diziam "Perigo! Não se aproxime dos crocodilos!". A empolgação da brincadeira falava mais alto. Os répteis estavam parados, deitados nas margens do tanque, os olhos semicerrados sob o calor da tarde. As crianças começaram a atirar pedrinhas com os estilingues. O som seco das batidas ecoava. Alguns crocodilos deslizaram para dentro d'água, enquanto outros soltaram ruídos guturais de irritação. Um dos garotos, em um impulso de bravura, correu até um crocodilo e bateu com o pau na cabeça dele, antes de voltar correndo, rindo de nervoso. O grupo vibrou. Agora era a vez de Liu. Liu pegou o mesmo bastão, deu alguns passos firmes e se aproximou do mesmo animal que ainda se encontrava imóvel, mas em estado de alerta.
No momento em que Liu levantou o braço para bater, o crocodilo atacou. O movimento foi tão rápido que ninguém pôde reagir. Em um único salto, o réptil cravou as mandíbulas na camisa do menino e o arrastou para dentro da água. O grito de Liu ecoou pelo recinto vazio, mas se afogou rapidamente no barulho da água agitada. Seus amigos correram até a beira do tanque tentando alcançá-lo, mas o crocodilo já o puxava para o fundo. Liu emergiu por um instante, o rosto pálido, os olhos arregalados de pavor, antes de ser submerso novamente. Logo, outros crocodilos, atraídos pelo sangue, deslizaram para dentro da água. Em segundos, havia mais de 10 animais em frenesi. A água clara transformou-se em uma mancha escura, agitada por corpos e caudas. O som dos estalos das mandíbulas misturava-se ao pavor dos gritos das crianças, que fugiram desesperadas. Os garotos correram em busca de ajuda, chorando e gritando por socorro. O barulho atraiu Luoan, o tratador responsável pelo recinto, que naquele momento cozinhava em um alojamento próximo. Quando chegou, ficou horrorizado com a cena. A água fervia de movimentos e o corpo do pequeno Liu já estava sendo despedaçado. A polícia foi chamada imediatamente. Quando os oficiais chegaram, acionaram uma equipe especial de atiradores. Usando pedaços de carne crua, tentaram atrair os crocodilos para fora da água. Assim que um deles, o maior, emergiu, foi alvejado por 7 disparos. O animal media 2,60 m e pesava cerca de 150 quilos. O corpo do crocodilo foi removido e levado para análise. Dentro do estômago, encontraram os restos mortais de Liu Haoyang. Os demais crocodilos foram capturados e transferidos para o Centro de Proteção de Animais Selvagens de Jiangxi, na cidade de Nanning, onde ficariam sob cuidados adequados. Os 3 garotos sobreviventes ficaram em estado de choque profundo. Durante os interrogatórios, mal conseguiam falar. À noite, acordavam gritando, atormentados pelas lembranças. Um médico do Hospital Popular de Beihai, o Dr. Lei Wei, confirmou que as crianças estavam recebendo acompanhamento psicológico e orientou a escola a nunca mencionar o incidente na frente delas. O tribunal responsabilizou o resort e o tratador pela morte de Liu. Determinou que o recinto não tinha condições de segurança mínimas e que o parque operava sem licença para manter animais perigosos. A família do garoto recebeu uma compensação de 220 mil yuans, equivalente a cerca de 3.600 dólares. Mas nenhuma quantia no mundo poderia reparar a perda. A brincadeira, que antes parecia apenas um desafio entre amigos, transformou-se em um pesadelo que marcaria a todos para sempre. Para Liu Haoyang, o chamado Desafio do Crocodilo foi seu último ato de coragem e de inocência. Essas 3 histórias revelam algo assustador. Não é a ferocidade dos animais que causa as tragédias, é a imprudência humana. Pessoas comuns, movidas por arrogância, descuido ou pura curiosidade, cruzaram limites que jamais deveriam ser testados. E em todos os casos, a natureza respondeu. No vilarejo russo, a pantera Milan apenas defendeu seu território. Em Ningbo, os tigres reagiram ao instinto diante de um invasor. E na praia de Beihai, os crocodilos, provocados por garotos inconsequentes, transformaram uma brincadeira em horror. Os animais agiram conforme sua natureza. Os humanos guiados pelo erro. Cada um desses episódios expõe o mesmo padrão. Um ato impulsivo, uma cerca ultrapassada, uma vida perdida. Não foram monstros que mataram, foram as consequências inevitáveis de atitudes tolas diante de criaturas selvagens. Mesmo assim, zoológicos continuam sendo palco de desafios, provocações e imprudências. Talvez pela curiosidade, talvez pela sensação ilusória de controle, o ser humano insiste em se colocar frente a frente com a selva, mesmo que essa selva esteja cercada por grades. Esses incidentes não são apenas tragédias isoladas, são advertências. Advertências de que a linha entre a civilização e o instinto animal é muito mais tênue do que imaginamos. E quando alguém decide cruzá-la, a natureza não hesita em lembrar quem de fato está no comando. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!